Domingo, dia de falarmos das ações que vocês mais pediram. E não sei porquê, né, gente? Muitos de vocês estão pedindo via varejo. Não sei se é para dar uma cutucadinha em alguma ferida alheia ou se é porque realmente saíram várias notícias sobre ela. E então vocês estão tentando entender o que tudo isso quer dizer e que talvez por conta dessas notícias ela tenha subido mais de 14% só nesse início do mês de maio. Bom, no dia que saiu notícia eu expliquei lá no meu Instagram o que tudo isso significava. Se você não me segue lá, eu sempre deixo os links aqui na descrição para você me seguir nas redes sociais também, que eu sempre compartilho algum conteúdo bacana por lá. A questão é o seguinte, gente, nós vamos analisar então essas notícias, vamos falar das expectativas que o mercado está tendo para ela, vamos falar sobre os indicadores financeiros, indicadores fundamentalistas e enfim, falar um pouquinho de tudo, vamos bater um papo sobre via varejo. É claro que fazer toda essa análise não é tarefa fácil quando se trata de uma empresa como ela. Então o pessoal da Levante me ajudou e o relatório completo está aqui na descrição. E claro, nós vamos então falar sobre vários dados que contém nele. Vamos começar então, gente, falando sobre os indicadores fundamentalistas e os indicadores financeiros. Na verdade, não tem muita coisa para falar porque vocês vão dar uma olhadinha, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui do ladinho todos esses indicadores. ROI negativo, margem negativa, empresa dando prejuízo, tem algumas dívidas também. A questão é o seguinte, é óbvio que ela vai ter todos esses indicadores negativos, visto que ela é uma empresa que não está entregando lucro. Na verdade, nesse primeiro resultado de 2019 que ela divulgou recentemente, ela já apontou aí um prejuízo de 49 milhões. Mas e por que será que mesmo depois desse resultado, ainda assim ela subiu? Existem alguns pontos importantes que a gente precisa passar aqui para vocês. O primeiro deles é que, por mais que ela tenha apresentado prejuízo, teve um indicador bem importante que teve assim uma certa melhora, vamos dizer assim. Ela passou de 24% dos seus custos e despesas operacionais para 20%. Ou seja, ela teve uma redução nesses custos. E isso é muito importante e isso pode ser sinal de uma troca de presidente que houve em dezembro de 2018. Se vocês não sabem, o CEO do Grupo Pão de Açúcar, que é um dos controladores inclusive de Via Varejo, ele assumiu a presidência da própria Via Varejo. E ele veio então com uma visão e na tentativa de tentar melhorar ela e tirar ela do buraco. E é claro que algumas medidas já foram tomadas, algumas coisas já estão sendo feitas para isso, só que é claro, a gente não sabe se isso efetivamente vai dar resultado lá na frente, porém essa questão dos custos e despesas já apresentou uma certa melhora. Então algumas pessoas ficaram animadas, achando que talvez, poxa, finalmente vai ser o ano do turnaround de Via Varejo, e eu sinceramente não tenho ideia se isso vai acontecer, mas a questão é que nos últimos anos, não é de hoje, tá? Ela sempre tem entregue resultados negativos. E parecia que a cada resultado que ela entregava, a coisa vinha piorando e ela ia se afundando na lama. Até que chegou esse último resultado que ela entregou em 2019 e parece que ela cansou de piorar tanto como estava nos outros anos. Então parece que ela deu uma estabilizada, teve pior assim em alguns indicadores, porém teve melhor em outros, como eu falei. Mas até então parece que ela deu uma estabilizada e a gente não sabe se ela vai voltar a apresentar resultados positivos, mas a gente já entendeu que para ela dar essa estabilizada, alguma coisa está sendo feita. E aí, gente, nós não podemos falar só sobre isso também, né? Porque isso são meras expectativas, a gente não sabe o que vai acontecer e é muito importante que quando você invista o seu dinheiro, você invista realmente em dados sólidos, vamos dizer assim. Quando você vai investir apenas em expectativas para uma empresa, não tem problema você fazer isso, porque tem gente que ganha dinheiro fazendo isso sim. A questão é, gente, é uma parcela mínima do seu dinheiro, porque se der errado e se a sua expectativa for frustrada, no fim das contas, provavelmente você vai acabar perdendo dinheiro, e aí tudo bem, porque pelo menos você não arriscou uma grande fatia do seu patrimônio. Então vamos lá, gente, o porquê que eu tô falando tanto de expectativas? Porque saíram algumas notícias também bem importantes no início desse mês. Não é de hoje que a gente sabe que o Grupo Pão de Açúcar, que é um dos maiores controladores dela, tá querendo vender sua participação. Não é de hoje, gente, já saíram várias matérias, desde que eu tenho ela em carteira, assim, eu tenho menos de 1%, tá? Então também não me estresso muito com ela, porque quando sobe, quando cai, não muda muito a minha vida. A questão é o seguinte, desde que eu me entendo por gente investindo na Bolsa de Valores, parece que sempre o Grupo Pão de Açúcar tá querendo sair. Então, sempre tem boatos sobre isso e parece que é sempre muito difícil isso acontecer.
E Via Varejo, então, marcou uma reunião, uma assembleia, na verdade, em junho, onde os acionistas vão votar uma alteração no estatuto social da empresa que pode facilitar isso. Por quê? Se o Grupo Pão de Açúcar quisesse sair hoje da empresa, ele precisaria emitir uma OPA, que é uma oferta pública de aquisição das ações da empresa. E esse é um processo um pouquinho moroso. E aí, nesse estatuto social alterado, se for votado e o pessoal aceitar isso, não será necessária essa OPA. Então, a troca de controle da empresa pode sim ser facilitada. E aí o mercado gostou dessa notícia, gostou muito mesmo, porque não faz sentido o Grupo Pão de Açúcar, que está querendo vender a sua participação já tem muito tempo, continuar ali, porque você meio que está obrigando uma pessoa que não quer estar ali no controle de uma empresa. Então muitas pessoas consideram que ele não tem o mesmo objetivo dos outros controladores e que por conta disso sim, Via Varejo pode estar passando por maus bocados porque você tem uma divergência aí de controladores, dos objetivos, do foco, enfim. Só que aí, gente, depois dessa notícia saiu uma outra que eu acho que foi até um pouquinho de água no chope de quem realmente estava esperando essa questão de finalmente o Grupo Pão de Açúcar sair de Via Varejo. É claro que, antes de eu já passar para essa água no chope, essa notícia água no chope, eu preciso fazer uma observação. Por mais que talvez a troca de controladores seja facilitada depois de junho, ainda assim não quer dizer que será feita, porque pode ser que não apareça ninguém interessado na empresa, né? Nós temos que nos questionar isso. E outra notícia que saiu recentemente é do Grupo Cassino, dono do Pão de Açúcar. Na verdade, em breve, eles falaram que ele deve anunciar, então, uma combinação com os seus ativos com o Grupo Êxito, que é um grupo colombiano. E fazendo essa combinação de ativos, na verdade, isso pode dificultar a venda de Via Varejo. Na verdade, isso pode não acontecer. E aí, por conta disso, também pode ter sido a água no chope de quem realmente esperava que isso fosse acontecer. A questão é, tudo isso, gente, são meras especulações, tudo isso são notícias. Eu vejo muitas pessoas investindo em Via Varejo agora da mesma maneira que muitas pessoas investiram em Forjas Taurus ano passado por conta das eleições. Você olha para a empresa, não tem indicadores maravilhosos, não tem, enfim, a melhor saúde financeira, mesmo que esteja realmente se esforçando para tal. Porém, gente, ainda assim as pessoas estão se movendo por expectativas, fazendo as suas apostas, esperando que ela realmente faça esse turnaround e talvez venha e volte a se valorizar. Se isso vai acontecer, eu não tenho nem ideia, gente. A questão é que Via Varejo não é algo que me preocupe tanto, porque assim como eu falei para vocês que qualquer risco que vocês assumam tem que ser exatamente com isso aqui da carteira de vocês, é exatamente o que acontece comigo. Se é alguma empresa que eu investi algum dinheiro esperando realmente que ela entregasse bons resultados, alguma coisa, isso não aconteceu, primeiro ponto que eu paro de fazer aportes nela, tento reavaliar para ver a situação dela. E a questão de Via Varejo, gente, saiu muita notícia no meio do caminho. Parece que essa especulação de venda já tem pelo menos uns 2, 3 anos que eu ouço essa mesma história. E aí, no fim das contas, ela vai ficando lá, sabe? Vai ficando na carteira, porque uma hora você acha que realmente vai vender, só que essa venda parece que nunca sai. Então, no fim das contas, ela ficou com um peso na minha carteira em menos de 1%. Então, quando ela sobe muito ou quando ela cai muito, não muda muita coisa. Mas, se você não investe nela ainda, eu realmente peço para que você avalie todos os pontos que nós falamos aqui no vídeo e faça isso de maneira consciente, entendendo todos os riscos de estar ou não estar num negócio desses. Beleza, minha gente? Depois de tudo isso, depois desse nosso bate-papo de domingo, dessa nossa resenha que eu adoro fazer todo fim de semana, eu quero saber de vocês. Vocês investem ou vocês investiriam em Via Varejo? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber e não deixem de pedir a próxima ação que vocês querem ver aqui no canal para o próximo domingo. Até mais!